Está entrando no ar mais o Nossa Gente e hoje a gente está recebendo o escritor, teatrólogo, jornalista, diretor de teatro, Tarcísio Pereira, que veio conversar com a gente sobre todo esse trabalho dele. Tudo bem, Tarcísio? Tudo bem, Rafaela. Estou aqui à sua disposição. Uma Tarcísio, honra participar do Nossa Gente. Teatro é tua vida mesmo, né? Porque envolvido em todas as áreas possíveis que estão relacionadas ao teatro, né? Atua, faz direção, atualmente é diretor, inclusive, de um dos teatros mais importantes aqui da cidade, o Santa Rosa, e escritor também. O que é que lhe levou por esse caminho todo, a ir descobrindo todos esses ritmos do teatro? Na verdade, eu comecei minha atividade com teatro desde cedo, ainda garoto, no interior, né? Foi uma descoberta de impacto desde que eu vi uma primeira apresentação de um espetáculo amador, e aquilo me fascinou naquele momento. Isso em Pombal ainda? Isso em Pombal ainda, quando eu morava em Pombal, lá em 78, 79. E aí o teatro sempre me acompanhou, só que juntamente ao teatro, ainda na adolescência, eu descobri a literatura e sempre transitei nas duas áreas, né, que são muito parentes, né? Escrever para teatro, fazer dramaturgia e ser ator, embora raramente eu sou ator, mas também tenho um trabalho aí como ator. E especificamente hoje mais escrevendo peças de teatro e dirigindo, né, dirigindo peças. E, paralelamente, fazendo literatura, onde eu venho hoje botando meus livros para fora, os romances que eu passei tanto tempo só escrevendo. Passou a se dedicar mais aos romances? Também, mais aos romances. Ultimamente eu estou publicando mesmo, muita coisa que eu fiquei escrevendo durante muito tempo e guardando. Muitas vezes as pessoas perguntam, você está publicando romance demais, como é que sai com tanta facilidade? Não, tem todo um trabalho de muita dificuldade, de muito tempo. Eu levo 2, 3 anos no romance, debruçado no e esses romance. livros foram sendo guardados, sendo engavetados, porque eu jogava toda a minha energia para o teatro, mas chegou um momento que eu digo, não, eu vou ter que botar os meus livros para fora. E daí porque eles começaram a ser publicados de uns 10 anos para cá. E estão tendo uma aceitação muito boa. Graças a Deus, meus romances, assim, os críticos, especialistas em literatura, os leitores de um modo geral, elogiam muito. Infelizmente, a gente está num espaço assim, muito restrito ainda, assim, para a literatura, para ter uma penetração maior, mas lá para fora, entendeu? A gente fica mandando os livros para os críticos, para ver se um dia acontece, né? Hoje eu estou na fase mais de me dedicar aos concursos, entendeu? Tudo que é concurso literário, eu estou catando assim, mandando meus livros. Que acho que é o meio que a gente tem hoje em dia mais fácil de divulgar, né? É o maior meio, porque a partir do momento que você ganha um concurso literário, um concurso de nível nacional, internacional, até regional mesmo, isso já é uma vitrine muito grande. As editoras passam a se interessar por aquele autor. E normalmente quando existem esses concursos, existe a preocupação deles mesmo de estarem divulgando aquele trabalho que foi vencedor, né? Com certeza, porque tanto o autor se torna uma vitrine por conta desse prêmio, como isso termina abrindo o mercado para uma editora que venha publicar um livro que foi premiado. Ele tem como divulgar, porque é muita gente escrevendo, é muita gente nesse país, manda livros para as editoras, a dificuldade assim é muito grande. Às vezes a gente até reclama dos editores, mas porque ninguém publica, a gente tem que entender também, vendo do ponto de vista deles como empresa, que é difícil descobrir quem é um gênio que existe em algum reduto. E graças a Deus a gente tem muita gente escrevendo coisas... Muita gente boa, bem interessantes, e infelizmente a gente não tem muitos leitores, né? Ainda é um país que não lê tanto, e ainda por cima, quando é voltado mais especificamente para o teatro, é que ainda é mais restrito ainda, né? Esse tipo de leitura. Com certeza, essa literatura para o teatro, até porque o teatro parte do princípio da encenação, né? O texto é escrito para ser encenado, embora muitas obras são publicadas em livro, entendeu? Eu mesmo fiz um projeto, publiquei várias peças minhas em livro, não foi nem com pretensão literária, foi com pretensão de que o livro era um instrumento mais fácil de chegar aos grupos de teatro, chegar às companhias para que... Foram 12 peças, foram 12 livros. Foram 12 livros pequenos com 20 peças ao todo, entendeu? E isso me trouxe um resultado. Foi publicado em 2001, me trouxe um resultado porque... Foi distribuído para todo o Brasil, né? Todo o Brasil. Foi um trabalho feito pela Lei Viva Cultura da época, que hoje é o Fundo Municipal de Cultura, que terminou sendo muito útil para mim nesse sentido. Não é de fim lucrativo, meu interesse não era vender, era mostrar um trabalho. O lucro financeiro eu até estou tendo hoje, digamos assim. Atualmente mesmo eu estou com uma peça em cartaz no Rio de Janeiro,
uma peça infantil chamada Batalha da Vírgula contra o Ponto Final. Fruto dessa coleção, foi publicado em livro, uma companhia lá profissional, está lá em cartaz, está fazendo maior sucesso, está com a agenda, assinou um contrato comigo até 2012, para você ter uma ideia. Um período bem longo, né? Um período longo, porque os produtores lá, ele tem um projeto de trabalhar com escola, entendeu? E é uma peça muito didática. Trabalha com a pontuação gráfica, os personagens são sinais ortográficos, o ponto, a vírgula, a interrogação, as reticências, uma historinha bastante lúdica. Assim, que já foi encenada e, se não me engano, inclusive premiada também aqui na Paraíba. Aqui foi em 96, 97, a Companhia Oxente de Teatro, com direção de Adilson Alves, que é o mesmo que dirige o Pastoril Profano hoje. E ele fez essa encenação, que já foi um grande sucesso. E hoje, para mim, a felicidade está em cartaz lá no Rio de Janeiro. Eu é que não vi ainda. Entendeu? Estou só recebendo as notícias pela internet, jornais e tal, tudo isso, mas, quer dizer... Dá uma satisfação enorme você ver que seu trabalho está sendo conhecido e reconhecido em outros espaços, né? Então, Rafael, é um trabalho assim de muita paciência, né? A gente tem que fazer, publicar, participar de concursos, porque é uma atividade como qualquer outra, que você está em busca da vitória todos os dias, como no jornalismo, na medicina, na arquitetura, seja que área for, você está sempre em busca dessa realização, de conquistar mais espaço. A literatura, o teatro, a arte é a mesma coisa. O que você não pode parar é desistir, é ficar esperando que as coisas caiam do céu. Eu já tomei isso como um trabalho da minha vida, é uma coisa que me constrói a cada dia. Eu costumo dizer que muita gente pergunta, você se sente realizado com tanta obra publicada, tantas peças, tantos prêmios que você já ganhou? A minha sorte é que eu nunca tive um sucesso relâmpago, daquele puff, que do jeito que se acende rápido, geralmente se apaga rápido, né? Eu tenho tido uma trajetória vencedora, graças a Deus. Vem sendo construída, então, não é uma eu coisa não me sinto uma pessoa realizada, eu me sinto uma pessoa em realização. Em realização. Estou sempre, graças a Deus, saindo meus trabalhos aí, e assim espero que eu continue com essa energia até onde der. E a parte de mercado mesmo dessa história, é até uma curiosidade pessoal. Como é que funciona, por exemplo, sua peça está sendo encenada no Rio de Janeiro, aí os direitos autorais, que eu acho que muita gente desconhece, como é esse controle? Recebe porcentagem, recebe por temporada, por obra vendida na íntegra, como é esse processo? Veja bem, existe uma lei, existe a lei dos direitos autorais no Brasil, de 10%, independente da circunstância ou do modelo da produção. Mas existem também casos específicos, depende do tipo de negociação que o autor faz com a produção. Nesse caso específico, eu fiz um acordo com ele, entendeu? Eu assinei um contrato até 2012, ele negociou comigo para baratear o meu direito, por lei, inclusive, que seria de 10%, ele pediu para cair para 50%. Ele me pediu, assinou um contrato comigo de 5% de toda a arrecadação do espetáculo. O que tiver lá de bilheteria, o que tiver de projeto que ele vendia para escolas, tudo. Eu, assim, legalmente eu tenho direito a 5%. Qualquer produto que venha a surgir dessa peça. Evidentemente que nem tudo eu não tenho como controlar. Mas só o fato de eu ter uma peça que estava aqui guardada dentro de um livro, as pessoas apenas lendo tudo. Eu estou aqui, em João Pessoa, na Paraíba. De repente, meu nome está lá, minha peça está lá, as pessoas estão assistindo. E ainda assim, ainda pinga um trocadinho na minha conta a cada semana, a cada 15 dias. Então, eu só tenho mais que agradecer. Entendeu? E esperar que venham outros com outros textos e vamos tocando em frente. Entendeu? Você comentou sobre essa dificuldade assim, de publicação, porque as editoras recebem muitas obras e assim, até não tem meios de descobrir qual que vai funcionar bem, qual que não vai funcionar, ter público, ter leitores. Você acha que existem leis de incentivo suficientes, tanto municipais, estaduais, federais, para que esses escritores tenham espaço, ou conquistem mais espaço? Quais seriam os meios de ampliar isso? Nós não temos hoje leis específicas para o autor. Aliás, você tocou num ponto que eu tenho refletido muito sobre isso. O que tem surgido ao longo dos últimos anos são as leis de incentivos fiscais, de renúncia fiscal a nível de governo federal, governo municipal, governo estadual, mas para projetos artísticos como um todo. Um determinado governo lança um edital, por exemplo, aqui no estado da Paraíba nós temos o FIC, que é o Fundo de Incentivo à Cultura, uma coisa maravilhosa que vem dando a possibilidade para que muitos artistas possam mostrar o seu trabalho.
Aí eu faço um projeto para publicar um livro, para uma peça, um cantor faz um projeto para um CD. Todo mundo disputa a mesma fatia, né? Todo mundo, todas as áreas, é cultura popular, folclore, dança, balé, tudo. Tudo se mistura, entendeu? Eu sinto falta de uma lei específica para o autor brasileiro. E isso eu falo a nível federal mesmo. Porque se fala muito, o Ministério da Cultura, alguns governos, às vezes realizam projetos de incentivo à leitura. N projetos que surgem para a formação de leitores, nas escolas, seja lá como for. Mas nunca ninguém parou para pensar num projeto de incentivo ao autor. Eu sinto essa falta. O escritor brasileiro, o escritor que produz romances, o escritor que produz poesia, contos, eu não vejo, até hoje, não consegui ver de que forma o governo federal, através desses editais, eu falo federal porque eu sinto a necessidade disso numa abrangência nacional mesmo. Né? Não é estadual, um governo estadual poderia criar, um municipal poderia criar, mas vai continuar dentro da província. Não tem uma amplitude. Isso. Vai continuar dentro da província. Quando nós temos um país cheio de escritores, eu sou um exemplo, eu estou aqui na Paraíba. Tem um cara lá no Rio Grande do Sul, tem outro aqui em Pernambuco. Quantos escritores, quanta gente produzindo livros e mais livros, que poderiam estar aí nas vitrines, nas livrarias, e fica nessa dependência. Ou quando surge um concurso, e concurso grande, porque concurso pequeno tem muitos, a gente ganha, mas também fica só por ali, é um dinheirinho que você ganha, vende meia dúzia de livros. Eu digo concurso grande. Acaba a obra sendo divulgada só entre quem já conhece, já tem interesse, não atinge novos leitores. Se o concurso não for de uma dimensão muito grande, as editoras também não vão ter muito interesse. No Brasil, por exemplo, um prêmio como o Prêmio Jabuti, é um prêmio nacional que todo mundo disputa. Eu, inclusive, estou concorrendo esse ano pela primeira vez com o meu último romance. Eu nunca concorri ao Prêmio Jabuti, pela primeira vez eu estou concorrendo. Um cara que ganha o Prêmio Jabuti, por exemplo, uma editora imediatamente já tem interesse de lançar o livro daquele cara, porque ele já vai ter a tarjazinha lá na capa, Prêmio Jabuti. Isso já vende o livro, entendeu? Então ele pensa como empresário, está certo, do ponto de vista dele, ele tá nessa área. Então os escritores ficam na dependência de uma editora que um dia descubra, ou que você arranja um padrinho, ou que você ganha um concurso. Mas a nível de incentivo institucional, de governo, eu vejo projetos maravilhosos, são louváveis. Projeto para leitura, projeto Viva Leitura, projeto junto às escolas. Ou então o governo federal compra livros, chega para um escritor e resolve comprar 500 livros daquele escritor, 1000 livros daquele, que não resolve o problema. Resolve, é um paliativo financeiro apenas, porque o autor está lá, tem uns livros em casa, é uma grana que ele bota no bolso que se acaba. Mas a nível de construção, de um trabalho para... De uma política mesmo voltada para esse incentivo. Para a literatura brasileira. Eu sinto muita falta. Eu queria ter a oportunidade de dizer isso para um técnico do MINC, do MEC, sei lá. Por que não se cria um projeto? Se cria projeto para cinema. O Brasil hoje está fabuloso em termos de editais para cinema. Eu nunca vi esse país produzir tanto cinema como está. Entendeu? Cinema bom, cinema ruim, está se produzindo de todo jeito. Entendeu? Diretores de teatro estão virando cineastas. Eu já estou querendo fazer um filme também, eu sou diretor de teatro. Tudo. Porque as leis estão aí, os editais estão aí, estão incentivando você apresenta um projeto, um bom projeto, você faz seu filme. Isso tem um lado bom. Tem um lado ruim também, porque são filmes que ficam sendo feitos às pencas e depois não tem condições de distribuição. Bom, mas isso não é um caso. O que eu quero dizer é que existe muita lei para cinema, existem benefícios para o teatro, para a circulação de espetáculos. A Petrobras entra, a gente vê muitos espetáculos circulando de dança, de teatro. Ainda não é uma coisa assim satisfatória, está se discutindo hoje a criação de uma secretaria específica do teatro, é uma discussão que está aí no Senado, com vistas a ser aprovado, eu espero que seja, para ver se melhora mais ainda. Existem leis para dança, para cultura popular, para tudo, e eu não vejo uma lei voltada especificamente para o autor. Tem para a literatura, mas não para o autor. Mas quando se fala literatura, é o leitor, é a formação do leitor, louvável. Mas para incentivar o autor, seja uma espécie de edital em que o governo faça parceria com as editoras
Talvez o caminho seja isso. Olha, você edita esse cara é bom, alguém indicou, esse escritor, essa escritora, jovem aí, um talento que está aparecendo lá na Cochichola, não sei aonde, publica essa garota aqui, ou esse garoto, e a gente entra com tanto, é uma renúncia fiscal, sei lá, você entra com tanto, a editora entra com a parte de distribuição, não sei como. Mas que precisa ser criado um projeto nesse formato, precisa. Eu sinto essa falta. Eu vou chamar um rápido intervalo. O nosso agente volta já, hoje conversando com Tarcísio Pereira. Hoje, no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem violência sexual. E para mudar esta realidade, só é preciso uma coisa: atitude. Denunciar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é simples. Ligue 100! A ligação é gratuita e pode ser feita das 8 às 22 horas. Sem o seu apoio, não existe proteção. Denuncie. Ligue 100. Brasil. Quem ama, protege. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil. Um país de todos. Governo Federal. Sem o registro de nascimento, é como se a gente não existisse. Sem ele, não pode participar dos programas sociais do governo. Não faz matrícula na escola, não tira nenhum documento, nem consegue financiamento. Vá ao cartório e faça o seu registro de nascimento e o de seus filhos. É de graça, é um direito seu. Registro de nascimento, a cidadania no Brasil com nome e sobrenome. Brasil, um país de todos. Estamos de volta com o nosso agente, hoje conversando com Tarcísio Pereira. Tarcísio, a gente conversou no primeiro bloco um pouquinho sobre como foi que surgiu o teatro na sua vida. Você disse que se apaixonou já desde menininho, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi essa trajetória. Teve o encantamento inicial e aí como é que você foi trabalhando isso? Na verdade, logo após essa descoberta, ainda no interior, eu chego para morar aqui em João Pessoa e de imediato eu procuro o teatro, assim, com poucos meses morando aqui. Conheci um grupo de teatro no bairro onde eu morava, lá na Torre, e a gente começou a fazer teatro. E daí, para vir para o teatro mesmo aqui, foi um pulo. Aí eu comecei a fazer teatro infantil como ator, Geraldo Jorge, o grupo Tenda, fiz uma peça chamada Os Meninos da Minha Rua. Aí depois vieram outras peças infantis, mas aquela inquietação de como autor, de repente eu já estava lendo muitas peças e que comecei a escrever peças e quando eu escrevi uma peça que eu gostei, eu digo, eu quero ver essa peça, saí mostrando a todos os diretores daqui, mas ninguém se interessou em cenar. Ah, tá bacana, legal, vai em frente. Aí eu digo, espera aí, eu vou dirigir, entendeu? Começou uma peça chamada A Cabeça da Santa, em 84. A intenção inicial nem era dirigir. Não era tinha, não, meu plano era só ser ator mesmo e autor. Somente, e nunca pensei em ser diretor, aí eu dirigi essa peça. Não sei se foi ruim ou bom para mim, mas eu terminei virando diretor de lá para cá, eu não parei mais, entendeu? O meu plano que eu tinha como ator, até de buscar coisas maiores, eu terminei deixando porque gostei de dirigir. O espaço do autor e do diretor e de repente elogiaram minha direção na época, uma direção ainda incipiente, uma coisa mais que eu descobri um jeito de fazer que gostei muito disso, e aí seguiram-se outros trabalhos, passei um bom tempo, era uma média de um espetáculo por ano. Hoje é que eu estou mais devagar, eu demoro mais um pouco, até por conta da literatura também. Porque também. Começou a se envolver com escrever romances também. E a vida também da gente ocupa outros espaços, entendeu? Filhos que você tem que dar atenção um pouco. Não é mais aquela dedicação plena como se tem, mas o trabalho, entendeu? Eu faço aí, ainda continuo, e são 20 espetáculos já dirigidos ao longo desses 20 e poucos anos. 20 e muitos prêmios também, né? Muitas obras premiadas, tanto como autor como diretor também. Eu ganhei alguns prêmios em dramaturgia, tenho aí uns 6 prêmios já em concursos. Em festivais de teatro, também textos premiados, entendeu? Como ator também, entendeu? Festival. E uma dessas obras assim, que foi premiada, teve uma repercussão muito boa, foi esse Cordel da Paixão de Deus, né? Que foi encenado aqui, mas teve uma repercussão nacional, né? Muito boa. Essa peça, eu sempre tive muita vontade para ser sincero, eu nunca gostei de Paixão de Cristo. Tirando a religião de lado, eu nunca gostei da Paixão de Cristo como teatro. Não que não seja bonito, é bonito, mas o fato de todo mundo fazer, eu nunca gostei.
Eu sempre achava muito clichê, aquela coisa. Né? E aí eu não tinha saco, eu ia ver, tudo, nunca me interessei em fazer Paixão de Cristo. Tanto que essas Paixões de Cristo aqui, o Alto de Deus ainda, quase todo ano, os diretores, Roberto Cartacho, Everaldo Vasconcelos, às vezes me convidavam como ator, nem como ator, nunca me interessei, porque eu não gostava. Gostava de ir, de acompanhar, ver, mas para trabalhar não. Mas eu acho que por conta disso que eu queria escrever uma Paixão de Cristo, mas eu queria fazer algo que fosse diferente. Ter a liberdade para criar em cima de um tema comum. Isso, né? Mas o diferente que eu digo não era chocar a verdade que está na Bíblia. Minha intenção não é essa, como tanta gente inventa isso, Jesus assim, Jesus assado. Não, eu sempre quis contar a mesma história sagrada. E, de repente, como eu tenho uma habilidade muito grande para escrever teatro em versos, em cordel, peças com diálogos rimados, eu acho muito bonita, é muito sonoro. Eu escrevi uma peça chamada Caboré, a ópera da Moça Feia, que também foi premiada, ganhou um prêmio também de dramaturgia, ela não está aqui aí. E eu gostei muito e eu digo, vou fazer uma Paixão de Cristo em cordel. Isso faz uns 5 anos. Mas isso ficou na minha cabeça, eu coloquei, fiz a sinopse, guardei tudo, e disse, em algum momento eu paro e faço, porque é um trabalho muito minucioso, sua bastante. Então, a Fundação de Cultura de João Pessoa, a Funjop, lançou um edital para escolher um texto para a Paixão de Cristo, e dizia que essa Paixão de Cristo tinha que ter motivo de cultura popular. Era como eles queriam fazer. Eu digo, pronto, calhou com a ideia que eu tinha. Nada mais cultura popular do que cordel. Vou fazer. E escrevi a peça. Sentei, escrevi em menos de um mês. Já tinha um projeto inicial, mas aí desenvolveu. Encaixou, ganhei o concurso, entendeu? Saiu o resultado, eu ganhei. Foi uma apresentação belíssima, entendeu? Foi um belo espetáculo, elogiado até hoje. O Duílio Cunha fez a direção, fez um trabalho assim maravilhoso. Ele acrescentou mais ainda esse link da cultura popular com a ideia do texto. E é um trabalho que eu me orgulho bastante. A gente tem, inclusive, outras obras aqui. Podia fazer um comentário breve sobre cada uma delas, para a gente ilustrar. Tem aqui Uma Noite no Céu, uma novela. Essa novela eu lancei em dezembro de 2006. É o meu livro, assim, o romance mais curto. Tanto é que eu chamo de novela, é tudo. E esse livro tem uma coisa curiosa. É o livro mais rápido que eu escrevi. Ele foi escrito em 22 dias. Saiu assim... Foi num susto. Foi. E eu estava em Portugal. Eu estou escrito em Portugal esse livro, numa viagem que eu fiz. E eu não sei, porque eu já tinha o projeto desse, me sentei e eu tinha um compromisso com a gráfica aqui, um trabalho que uma parceria que tinha, disse, me faça um romance até 100 páginas. E de repente nessa viagem que eu fiz, eu me sentei e saiu esse trabalho aí. Entendeu? Antes do prazo, inclusive. Esse aqui, o Homem que Comprou a Rua. Você está mostrando em primeira mão uma coisa que ainda não está na praça. Esse livro vai ser lançado em julho, entendeu? Está saindo aí pelo FIC, foi pelo Fundo de Incentivo à Cultura do Governo do Estado. Da Paraíba. E ele vai sair juntamente com outro, que eu apresentei um projeto chamado 2 Romances. Foi um projeto para publicar 2 romances. É esse e um outro chamado Sacrifício dos Anjos, que está na editora, está no prelo, está saindo. Por isso que ele não foi lançado ainda, porque eu estou esperando a saída do outro para lançar os 2 juntos. E, inclusive, você tem outras obras ainda inéditas, né? Eu tenho mais aí uns 3 romances. Estão sendo trabalhadas e esperando a publicação. Hoje, na verdade, eu estou mais na fase de reescrever. Eu estou escrevendo muito pouco hoje, coisa nova. Assim, não por falta do que escrever, nem falta de disposição. É porque eu tenho tanta coisa que eu escrevi com 20 e poucos anos, coisas até da adolescência. Algumas eu descartei, não me serve para nada. Mas tem outras que são ideias tão boas, mas que o texto, não tinha a maturidade. A redação da época não era a redação que eu tenho hoje. Hoje eu estou mais perfeccionista, mais cuidadoso com o texto. Aí eu estou reescrevendo, que é prazeroso. A experiência adquirida ao longo desses anos, né? Como escritor. Eu acho que também o fato de você transitar, assim, como ator, diretor e escritor de teatro também dá uma experiência bem diferente. O teatro me ajuda muito na minha literatura, porque o teatro me dá o poder da síntese, entendeu? Quando eu estou montando um espetáculo, você está editando também cenas, a gente corta cenas de um texto, e se eu não tivesse isso, não seria tanto subsídio para a literatura também. Ver o que é que funciona, qual é a cena que funciona, isso aqui sai, isso não precisa. Porque mesmo um romance que não tem a pretensão de ser encenado, mas quem está lendo, o leitor, né, cria uma imagem, faz a sua encenação. Então, principalmente nos dias de hoje, que se lê tão pouco, que a gente vive numa velocidade tão grande e volume grosso demais, se não for com necessidade, quanto mais curtinho, melhor. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem que se preocupar mesmo, para conquistar o leitor. Verdade. Aqui tem Agonia na Tumba, foi o primeiro romance, né? Esse aí, premiadíssimo. Esse livro, assim,
foi determinante na minha vida. Foi meu primeiro romance, foi um livro feito pela editora universitária da UFPB. Eles que quiseram publicar o livro, eu não fui atrás, eu não paguei. Foi um projeto cultural mesmo da universidade, já está na 2ª edição e que teve uma repercussão muito boa. Aqui tem também Como São Jorge na Lua. Esse foi meu segundo romance, publiquei em 96, é também uma novela curta. Gosto muito, é uma história baseada num fato supostamente real, acontecido lá em Pombal, uma história de amor, que eu me encantei com a história, agora claro que eu contei de uma outra maneira, né? Que são aquelas coisas que todo mundo comenta na cidade que aí isso. você não sabe se realmente aconteceu, não sabe. E aí, ou se é mas a história é tão boa que não vou perder isso aqui, eu vou contar da minha maneira. Mas eu homenageei o Pombal nesse livro, eu falo de Pombal o tempo todo, ele se passa lá, o cenário é Pombal. E eu acho que em várias obras deve trazer muito do que viveu, né, dessa experiência de... citar Pombal é o único, mas nos outros livros Pombal está implícito, assim. São as minhas raízes, a imagem, a colocar. As raízes que vêm. Aqui tem Dom Quixales de Condor. É um romance também que agradou bastante, é um livro que está esgotado também, eu preciso reeditar essa obra. Ele foi lançado em 98, agradou muito, é uma história engraçada, ela é pitoresca, mexe com valores da cultura popular, de sentimentos, de amores mal resolvidos, tudo isso. Gosto muito desse livro. Você tem 3 livros esgotados já, ou acho que tem outros, inclusive, outras edições. Todos os meus livros, todos estão esgotados. Praticamente estão esgotados. Não, com exceção desse que você mostra agora, O Último Dia de Deus, porque é uma edição recente. Foi do ano passado, ainda tem bastante, entendeu? Que estou começando a fazer uma distribuição aí. Esse tinha sido a última publicação, antes desses que vem... Foi lançado no 2º semestre do ano passado. E em relação ao teatro, o que é que você tem em cartaz atualmente? Tem alguma peça? Já falou do Rio de Janeiro e você está dirigindo algo? Estou com uma peça minha direção. Esse não é texto meu. É o texto do Fabiano Lucena, que escreveu um livro no ano passado. Ele me convidou. O projeto dele do livro, ele quis também fazer uma peça de teatro. Consultou para algumas pessoas se o texto era adaptável. Eu me senti honrado, porque eu fui escolhido como diretor, me procurou, mandou um livro para mim. Eu digo, vou ler, sem compromisso. E li o livro dele e encontrei muitos elementos, dentro daquilo que eu gosto de fazer no teatro. Alegorias, tal, tudo isso. O livro dele realmente é cheio de ações, fantasias, muita alegoria. Eu gostei muito, que é a fantástica peregrinação do Coronel Luciano atrás de um rabiçai. Está em cartaz no Teatro Santa Rosa, esse mês de junho, até dia 20. E que um espetáculo muito bonito, muito mágico, com muitas imagens, tem agradado bastante. É o espetáculo que foi do ano passado e que está em cartaz agora novamente. Nós passamos uma temporada em novembro do ano passado e retornou agora em junho. E aí temos um projeto aí para viajar agora no 2º semestre. Pronto, a gente já está no finalzinho do programa, tem só 1 minuto. Eu queria que tu fizesse as considerações finais, repetisse o convite e o título, que é meio grande, tem gente que perde. E ver se tem alguma coisa ainda que você queira destacar. Não, só agradecer em participar desse programa tão importante assim, para a cultura da nossa cidade, do nosso estado, entendeu? De trazer pessoas aqui, é uma oportunidade para a gente falar da obra da gente, do trabalho, convidar, ver se a sociedade toma mais conhecimento das coisas que a gente tem feito. Agradecer, dizer que a peça que está no Santa Rosa é a fantástica peregrinação do Coronel Luciano atrás de um rabo de saia. Até o dia 20 no Teatro Santa Rosa. Até o dia 20 no Teatro Santa Rosa. Obrigada, Tarcísio. A gente vai chegando ao final de mais um Nossa Gente e semana que vem a gente se encontra aqui. Até mais.